Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai passar para uma parte diferente do que a gente vinha estudando na Química Orgânica. A gente havia estudado até agora a parte de funções orgânicas. Nós vimos hidrocarbonetos, vimos funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Dentro de cada uma dessas funções a gente estudou a nomenclatura, as características, as propriedades de cada um desses compostos, a aplicação de cada um no dia a dia. E a partir de agora a gente vai estudar a estrutura e a propriedade física dos compostos orgânicos, ou seja, a gente vai passar a entender melhor como que esses compostos são formados e quais as suas propriedades físicas através do entendimento da estrutura desses compostos. Isso vai ser extremamente importante, já que mais para frente a gente vai tentar entender a parte de estereoquímica, que explica exatamente como que a posição dos átomos no espaço vai influenciar em suas propriedades e sua estrutura. Então, para a gente começar a entender essa estrutura das moléculas orgânicas, a gente precisa relembrar um pouco sobre a teoria de Kekulé. Né? Do ponto de vista histórico, os primeiros passos dados por Kekulé em 1858 foram extremamente importantes para o entendimento da estrutura geométrica das moléculas orgânicas. Então, partindo desse ponto, a gente tem que os postulados de Kekulé foram extremamente importantes para o estudo da química orgânica que a gente tem hoje. Então, saber que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações, que essas 4 ligações são iguais e que os átomos de carbono podem formar cadeias ligando-se uns com os outros, foi algo revolucionário para a época e que proporcionou à química orgânica uma nova visão sobre os seus compostos. Só para lembrar, o carbono, como ele é tetravalente, pode fazer 4 ligações, ele, em sua estrutura mais simples, pode formar figuras geométricas. Por exemplo, aqui eu tenho um tetraedro. A estrutura do metano, que é o CH4, o hidrocarboneto mais simples, ele forma um tetraedro imaginário, onde dirige suas valências para os 4 vértices da figura. Né? Então a gente observa aqui cada hidrogênio na posição de um vértice, e aqui as ligações são formadas entre o carbono e o hidrogênio. Aqui dessa forma a gente tem uma representação onde o carbono e o hidrogênio ele apresenta uma representação num plano. É como a gente vê no caderno, na lousa, enfim. Se a gente observar essas outras 3 formas de representação da estrutura atômica e da molécula do metano, a gente vai ver que aqui eu posso medir o ângulo da ligação. Veja o que eu tenho esse valor para o ângulo da ligação. Aqui eu tenho um modelo de pinos e bolas que representa a estrutura de forma espacial. E aqui eu tenho o modelo de Stewart, que ele representa o preenchimento espacial, ou seja, cada átomo preencheria o espaço ao qual lhe é conferido de acordo com a sua eletrosfera. Então vejam que aqui eu teria os hidrogênios e aqui no meio eu teria o átomo de carbono fazendo aí a molécula. Nessa primeira figura aqui a gente observa que eu tenho as valências situadas aqui no plano do papel, né? Se eu fosse representar isso aqui de forma escrita, aqui eu estaria projetando esse átomo para trás, né? E aqui eu estaria projetando esse átomo para frente. Então eu teria uma representação meio que tridimensional, não totalmente tridimensional. Uma coisa que a gente precisa lembrar para entender a estrutura atômica é como os átomos se ligam e interagem entre si. E para a gente poder fazer isso, nós precisamos entender como que as ligações são formadas. Lembrem que a gente tem 2 tipos de ligação principais. Né? Nós temos as ligações iônicas e as ligações covalentes. Em 1916,
o Lewis, ele introduziu a teoria da eletrônica de valência, que proporcionou explicações para o entendimento de como as ligações são formadas. Então, as ligações iônicas, como a gente conhece, elas são nada mais, nada menos do que a fornecimento de elétrons de um átomo para outro. Ou seja, um átomo ele doa elétrons para o outro, formando assim íons. Eu tenho íons positivos, como aqui o sódio, e eu tenho íons negativos, como aqui o cloreto, que são formados, no caso aqui o cloreto de sódio, que é um composto iônico. Além dos compostos iônicos, eu também tenho os compostos covalentes, que são formados quando, ao invés de um átomo perder e o outro ganhar um elétron, eles compartilham um par de elétrons, como esse caso aqui do ácido clorídrico. Esse par compartilhado, ele faz parte dos dois átomos e pertence a ambos. Portanto, ele faz com que os dois adquiram estabilidade por estarem formando esse tipo de ligação. Nos compostos orgânicos, as ligações entre os átomos de hidrogênio e carbono e entre os carbonos são covalentes. De forma que é extremamente importante a gente entender o tipo de ligação covalente para entender a estrutura e a formação das moléculas orgânicas. Agora, pensando nessa forma de ligação, nas ligações covalentes, a gente precisa entender que os átomos eles não estão no plano. A gente representa dessa forma no nosso caderno, são representados nos livros, mas tudo que a gente enxerga existe de forma tridimensional. Os átomos também são encontrados dessa forma. Aparentemente a gente não consegue perceber, né, visualmente. A gente consegue sentir, por exemplo, as moléculas do ar que estão ao nosso redor, a gente consegue sentir os materiais, a matéria no geral, mas a gente não consegue ver. Mas nem por isso eles deixam de fazer parte do nosso mundo e de ser representados por uma estrutura tridimensional. Então, começando, a ideia do carbono tetraédrico trouxe para a química a preocupação com a geometria das moléculas, a geometria molecular. Então, nós temos vários tipos de organização dos átomos de forma tridimensional. Por exemplo, essas estruturas aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, HCl, H2O. Essas estruturas elas são moléculas simples e a maioria delas, essas daqui, são planas. Essas daqui nem tanto. Eu tenho aqui um aplicativo, esse aqui, que ele representa as ligações químicas. Por exemplo, vamos adicionar aqui um átomo de hidrogênio e vamos adicionar um outro átomo de hidrogênio. Veja que eles estão ligados aqui formando uma ligação. Então, ó, aqui eu teria um orbital, que seria a interação entre os elétrons, certo? E aqui eu posso ter esse tipo de estrutura. Veja que isso aqui é uma molécula linear. Agora, vamos, por exemplo, vamos adicionar um átomo de oxigênio, vamos adicionar hidrogênio a ele. Veja que essa molécula não é linear como a molécula de H2. Veja que aqui eu tenho um ângulo formado entre os dois átomos de hidrogênio. E se a gente observar aqui nos orbitais, veja que esse ângulo ele é formado, veja, dá para perceber claramente que isso ocorre porque esses elétrons livres aqui, eles fazem esse movimento de empurrar os orbitais nessa direção, fazendo com que as ligações entre os átomos de hidrogênio sejam aproximadas, né? Formando esse ângulo de ligação. Se não houvessem esses elétrons livres, aí a molécula seria dessa forma aqui, ó. Vamos adicionar aqui um átomo de hidrogênio, vamos adicionar um átomo de cloro. Seria linear, dessa forma, certo? Veja, um orbital linear. Então, por conta dos pares de elétrons livres, a gente teria aí uma forma diferente. Então, a maior parte das moléculas ela é tridimensional. Com o passar do tempo, constatou-se
também que a geometria das moléculas influi bastante nas propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então, como decorrência, surgiu uma parte da química que eu mencionei agora há pouco, que é a estereoquímica. Essa parte estéreo vem de espaço, então seria a química do espaço, a química das moléculas, a química espacial. Ela estuda basicamente os fenômenos físicos e químicos do ponto de vista da estrutura espacial das moléculas e como essa estrutura espacial influencia nessas propriedades. Então, para a gente entender essa geometria molecular, a gente precisa se embasar em algumas teorias. Uma teoria bastante comum sobre a geometria molecular é a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, desenvolvida pelo Ronald Gillespie. Essa teoria ela diz que ao redor do átomo central, os pares de elétrons ligantes, né, os elétrons que se ligam aos outros átomos, e os não ligantes, que são os pares de elétrons livres, como os que eu mostrei naquele exemplo da água agora há pouco, eles se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. Com esse afastamento máximo, a repulsão entre os pares de elétrons será mínima e, portanto, a estabilidade será máxima. Então, se a gente vê aqui, deixa eu voltar aqui para o exemplo da água. Se a gente vê aqui a molécula de água, deixa eu botar aqui o orbital, vejam que esses elétrons livres aqui, eles estão pressionando esses orbitais nessa direção, ou seja, deixa eu voltar lá. Ou seja, isso aqui, esse ângulo de ligação formado aqui, ó, entre os orbitais aqui que estão em branco, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é formado porque esses elétrons eles tentam ocupar o máximo de espaço possível e por conta disso eles acabam gerando essa, digamos que essa deformação aí espacial na estrutura dos orbitais que formam essa molécula, certo? Então vamos seguindo. Vamos falar, já que a gente está falando de moléculas e geometria de moléculas, a gente precisa falar de polaridade das ligações. Tudo isso que a gente vai estudar é para entender a estrutura das moléculas orgânicas. Tudo isso é meio que uma revisão do que a gente já viu aí ao longo do ensino médio, certo? Então vamos imaginar uma ligação covalente formada por dois átomos iguais, por exemplo, o hidrogênio. Nesse caso, o par de elétrons fica equidistante, ou seja, ele fica no meio dos dois átomos, na mesma distância entre um e outro. Então, nesse caso, a molécula ela é apolar, ou seja, eu não tenho uma concentração de carga elétrica nem para um lado nem para o outro. Agora, se eu tiver um átomo de cloro, por exemplo, esses átomos eles são diferentes. Por ser diferentes, eles têm diferentes números de elétrons, diferentes números de nêutrons, de prótons. E, principalmente, elétron e próton eles vão influenciar na carga do átomo. Então, se eu tenho um átomo que tem uma tendência a atrair mais elétrons para si, ele acaba, digamos que, tendo uma nuvem eletrônica mais carregada, com maior carga, por exemplo, quando ele forma uma ligação. Então, dizemos então que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e, portanto, quando nós temos átomos com eletronegatividade diferente, nós temos ligações polares, ou seja, ligações que formam polos, um polo positivo e um polo negativo, certo? Então, a molécula de HCl, ela comporta-se como um dipolo elétrico permanente. A eletronegatividade, ela é justamente a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, atrair um par de elétrons, atrair elétrons para si. Então,
Se a gente olhar na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, com exceção aqui da família 8A, que são os gases nobres, já que eles não se ligam a ninguém, eles não apresentam eletronegatividade, que eles não vão atrair pares de elétrons para si. O átomo mais eletronegativo é o flúor, já que ele tem uma eletrosfera relativamente pequena e ao mesmo tempo ele tem uma quantidade de prótons que faz com que a carga nuclear efetiva seja relativamente alta. Então, por conta disso e de mais alguns fatores, você acaba tendo o flúor com maior eletronegatividade. No geral, os halogênios todos têm uma eletronegatividade relativamente alta e nessa parte aqui da tabela, todos os elementos têm uma eletronegatividade alta. Por isso que normalmente os elementos desse lado da tabela se ligam a elementos desse lado aqui, né, para formar compostos iônicos, ou ligam-se entre si para formar moléculas covalentes, certo? Então, vamos parar com essa aula por aqui e a gente continua depois falando também da polaridade das ligações covalentes e explicando alguns conceitos também sobre isso, ok? Então, por agora a gente pausa aqui.